Amigos internautas, a Ecovox continua fazendo história. Hoje nós vamos conversar com um crítico de teatro. Não, que crítico de teatro? Um cientista político. Sim, também. Bacharel em Direito? Também. Economista. Economista? Com certeza. Professor emérito da Fundação Getúlio Vargas. Sim, é assim que ele gosta de ser tratado. Isso. Tudo bem? Tudo bem, Bessa Pereira. Grande prazer estar aqui. Prazer é nosso. Nós estávamos conversando agora há pouco sobre política, e que nós temos que conversar, porque está um barulho tão grande. Claro. E nós estávamos falando de Montoro, daquelas figuras que o senhor conviveu, porque o senhor virou ditaduras, as duas, não é isso mesmo? Contra? Exato, exato. Mas percorreu todo esse caminho da história, Getúlio Vargas, desde Getúlio Vargas. Isso. E naquela época, na época do Montoro, vamos Sim. assim dizer, os políticos eram mais condescendentes, mais imparciais. Por que mudou tanto? E os que vieram para cá mudaram também, menos o senhor. Então, veja o que aconteceu naquela época. Naquela época, houve um grande acordo nacional. Quer dizer, eu chamo isso do Pacto Político Democrático Popular de 1977. 77, porque foi em 77 que o Geisel, né, fez o pacote de abril. Um pacote de medidas violentíssimas. E quando aquilo aconteceu, eu vi a burguesia paulista, né, que estava fechada com os militares, de repente, né, mudar de posição e começar a criticar. E eu falei, a abertura a transição democrática está caminhando. Está se formando um pacto político amplo, que agora não só os democratas trabalhadores, classes intelectuais de esquerda, etc., mas também a burguesia, né, vão se juntar. E foi o que aconteceu. Né? E o governo do Montoro, que é eleito em 1982, né, quer dizer, é o primeiro governador, são os primeiros governadores eleitos democraticamente antes da transição. A transição vai acontecer com a eleição do Tancredo, quer dizer, então vai haver um enorme acordo político, a coisa mais importante foram as diretas já, né, que foi o Montoro que lançou realmente, porque aquele imenso comício que foi feito na Praça da Sé, eu era chefe da casa era secretário do governo, chefe da Casa Civil, secretário do governo Montoro. E as pessoas não tinham confiança, e o Montoro ali firme, quer dizer, querendo fazer o comício, fez e foi uma maravilha. Né? Então os políticos todos tinham esse objetivo. Quer dizer, e os que defendiam o regime militar estavam na defesa, né? Mas também e uma parte aliviaram. Uma parte deles aderiu, afinal, o próprio Sarney foi um deles, né? E nós tivemos a transição. E aí nós fizemos uma coisa maravilhosa, que foi a Constituição de 88, né? Que foi uma Constituição realmente feita de baixo para cima, não tinha um projetinho já pronto que o doutor Ulisses oferecia para os constituintes, não, a coisa foi... então a coisa caminhava bem. Mas aí, não é, a democracia caminhou bem, a área social caminhou bem, porque aquela promessa, havia um compromisso de todos no pacto político de diminuir as desigualdades. Quer dizer, e como é que se diminuiu as desigualdades? Era aumentando o gasto social na educação e na saúde. Isso estava muito claro. E foi o que foi feito. Para vocês terem uma ideia, o Estado brasileiro dobrou a sua participação na despesa social. A despesa social do governo era 11%, hoje é 22%, 23% do PIB. Né? Quer dizer, então, o que está permitindo que nós tenhamos o SUS, que eu acho que é a grande realização da democracia brasileira, e que a nossa educação, que continua muito ruim, mas melhorou incrivelmente em relação ao que era. E os avanços são enormes. Eu ainda conversava com a diretora do Banco Mundial para assuntos de educação, ela me falou, todos os dados mostram que o Brasil é um dos países que mais avança nisso. Muito bem, então na área política, nós estávamos avançando com a democracia, e na área social avançamos bastante, não só com o Lula e a Dilma, mas antes também com o Fernando Henrique avançamos também, sem dúvida. Mas acontece que nós não avançamos na área econômica. O Brasil praticamente estagnou naquela época, nos anos 80, e até hoje não voltou a crescer. A gente vai discutir depois as causas disso. Mas o importante aqui para você é que esse crescimento, não havendo crescimento, né, houve uma coisa política muito importante.
a classe média radicalizou para a direita e transformou um acordo, que ela era uma parte desse acordo, transformou esse acordo em ódio. Né? E é isso que nós estamos vendo hoje no Brasil. Mas junto com essa classe média que virou para a direita, algumas pessoas... Aliás, eu tenho aqui, hoje eu queria dizer a vocês que existem alguns internautas que mandaram perguntas e essas perguntas eu vou formular, naturalmente. Um deles é o Hermes Braga, que é de São João da Boa Vista, que ele toca exatamente nesse assunto. Ele diz o seguinte: ministro Bresser Pereira, como é que homens como Fernando Henrique Cardoso, Aloysio Nunes Ferreira, que mais? José Serra, Aécio Neves não, porque o Aécio Neves é fruto do Tancredo, mais ou menos. Como é que esses homens viraram tão para a direita? Bom, o motivo dessa virada foi que, quando nós criamos o PSDB, eu estava criando junto... o senhor é fundador do PSDB? Em 1988. Né? Ministro duas vezes do governo Fernando Henrique. Isso. Ministro do governo Sarney. Isso. Então, em 88, houve no dia anterior à formalização do partido, um debate grande, e o Montoro, ele era contra o nome social-democracia, porque ele era democrata cristão e a social-democracia na Europa era contra os democratas cristãos. Mas nós ganhamos. E eu falei, ótimo, porque eu sempre fui social-democrata, eu sempre defendi uma intervenção moderada do governo no plano econômico, desenvolvimentista, e no plano social, social-democrata. Então, eu me lembro, eu estava assinando o livro de atas e dizendo, tudo bem, só que, de repente, o PT, que se diz um partido revolucionário, para isso não me serve, né, se torna um partido social-democrata, como aconteceu na Europa, e aí nos empurra para a direita. E foi o que aconteceu. Quer dizer, o PT ocupou... Nos empurra, não empurraram ele, não, senhor. Não. O senhor empurrou para a esquerda? Não, mas acontece então que eu... O senhor já era meia esquerda. Então, hoje parece que está na ponta esquerda. Não, ponta esquerda não estou. Não, continuo um social-democrata, não estou na ponta esquerda, não. Mas, quer dizer, mas eu estou... coerente com a minha posição, então o partido, de repente eu vi que o PSDB guinava para a direita e também vi que a ideia de nação e de interesse nacional estava ausente da problemática do partido. Era um partido liberal, não é? Um partido liberal que aceita como verdade eterna aquilo que americanos, ingleses, franceses nos dizem que é a verdade eterna. Diga uma coisa, ministro Bresser Pereira. Muita gente diz que o Aécio Neves está orquestrando um golpe. O senhor acredita nisso? Não, eu não acho que ele esteja orquestrando um golpe. Agora, ele está orquestrando uma mudança que favoreça ele. Não, mas eu ontem, né, quando vi a notícia sobre a delação do senhor Delcídio Amaral... Ele disse, depois disse que não disse? Não, mas estava lá tudo que ele declarou estava lá. Eu vi aquilo e fiquei absolutamente indignado. Né? Quer dizer, já há tempo que eu ando muito incomodado com a Operação Lava Jato. No começo eu achei uma maravilha. Né? E se prenderam pessoas claramente criminosas, foram julgadas, algumas já estão condenadas, inclusive. Magnífico. Mas, de repente, a coisa continuou, e aí eu comecei a perceber que se faziam prisões arbitrárias que não tinham razão de ser, para se conseguir a delação premiada. Eu percebi que se vazavam informações para desmoralizar as pessoas, sem que você tivesse realmente dados e comprovantes de que a pessoa devia ser desmoralizada. Eu fui ficando incomodado com isso. E, de repente, eu vejo aquela delação premiada do Delcídio, e eu fiquei realmente indignado. E eu tenho agora uma página no Facebook, não é o meu perfil, no perfil eu não faço, mas na página eu escrevo. Certo. E eu escrevi 3 notas de ontem para hoje, né? Ou 2. A primeira nota, né, foi em relação ao problema do Delcídio. E eu mostrei a minha indignação exatamente porque era vazamento, e porque este homem não tem a menor credibilidade. E por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso porque ele quer reduzir sua pena e ele sabe que quanto mais ele acusar Dilma e Lula, quer dizer, mais chance ele tem, ele acha de... Mais agrada ao Moro. Exatamente. Ou não?
Ele acha que isso. Só que não vai ser o Moro, felizmente, que vai homologar a sua delação premiada. Agora é o Supremo, que é uma coisa muito mais séria. Né? Então eu tenho esperança que não faça isso. E diante disso eu disse, olha, e essa crise que essa operação Lava Jato está fazendo, né, abusando inclusive dos direitos das pessoas, etc. Sim, com muita essas prisões, então, prende para delatar. Então, e tem políticos oportunistas que estão, né, aproveitando isso. Por exemplo. E aí eu citei dois só. Um, o Eduardo Cunha, evidentemente, e o outro, o Aécio Neves. Não porque ele queira tá dando um golpe, mas ele está tentando derrubar o governo, sim, né? Aproveitando da fraqueza do governo, aproveitando da Lava Jato, para fazer isso. Eu acho isso um escândalo. No momento em que a gente precisa resolver os problemas do Brasil, quer dizer, no momento em que essa operação Lava Jato já custou 2% do PIB neste ano, segundo os cálculos de vários economistas, e este ano vai custar mais pelo menos, quer dizer, é uma barbaridade de dinheiro, de renda que nós estamos perdendo, né? Quer dizer, você continuar agora fazendo esses ataques irresponsáveis contra os políticos, sobre os quais não há prova nenhuma, eu acho isso uma coisa muito séria. Eu, recentemente, entrevistei aqui na Ecovox TV o delegado da Polícia Federal, Armando Coelho Neto, que foi presidente da Associação dos Delegados de Polícia Federal. Sei. E ele declarou: eu não acho que existe um combate à corrupção. Existe uma declaração de guerra contra o Partido dos Trabalhadores. Repito, não sou PT. O senhor concorda com isso? Eu acho que não é assim. Eu acho que existe um esforço para combater a corrupção da parte destes procuradores, mas existe também da parte deles e da parte de uma grande parte da sociedade brasileira, das elites de classe média brasileiras e da classe alta, né, uma deliberação forte de destruir o PT, destruir o Lula, destruir a Dilma. Isso não tenho nenhuma dúvida. São dois objetivos, não só. Né? Quer dizer, eu contei a você que eu fiz uma nota indignada por causa das declarações do senhor Delcídio, né? Que é um bandido, no meu entender. Mas hoje de manhã eu acordo, ainda não, quer dizer, e no rádio, não foi, no jornal ainda não tinha, vejo essa história que fizeram com o Lula. Né? Coisa absurda. Uma coisa absolutamente absurda. Né? Quer dizer, ser levado coercitivamente para depor, invadir a casa dele, etc. Mas a coisa que me deixou mais indignado, né, foi que aí eu fui ler, né, o que dizia na internet. Fui ler o que diziam os senhores procuradores, a força-tarefa, né, do Ministério Público Federal. Né? Eles dizem, o senhor Lula é um dos principais articuladores, não é essa palavra, um dos principais beneficiários dessa operação criminosa. Isso é uma acusação muito grave. Né? Então eu continuei lendo para ver o que eles vão dizer, quais são as evidências que eles têm. Lá vieram as evidências. É o famoso triplex que o Lula acabou não recebendo e é o famoso sítio que de Atibaia que ele recebeu em termos de uso, né, realmente. Ora, esses dois casos eu conheço muito bem. Isto é presente, não é propina. É uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Quando você tem... O Lula não devia ter recebido o presente. Não é uma boa coisa. Está lhe custando muito caro agora. Mas, presente, quer dizer, propina, é toma lá da cá. É o que foi descoberto na Operação Lava Jato. Aqueles lobistas articulavam com os prefeitos, com as empresas e com os políticos e eram toma lá da cá muito de claro. Isso é corrupção da pura, etc., sem dúvida. Agora, essas grandes empresas que têm relações com o governo também dão presentes e presentes para os presidentes e para os políticos, e quanto mais importante, maior. Quando o Lula estava saindo do governo, né, quer dizer, e não tinha para onde ter, não tinha uma casa de campo, uma casa de praia, essas coisas, acharam, né, conversaram entre si e resolveram dar um presente para ele. É isto. Quer dizer, em troca de quê? Em troca da boa vontade, de uma atitude positiva, é isso que eles querem.
Eles gastam muito também em relações públicas. Ele falou até o negócio das palestras, ele também. Bom, a palestra é outra coisa, a palestra aí, isso é normal. O Fernando Henrique cobra. Cobra também. E cobra lógico, alto. Claro. Também. Como também, quer dizer, e as viagens que ele fez para Angola, por exemplo, para defender interesses de empresas brasileiras. Mas por que não? Eu não sei se... É normal que brasileiros... Né? Agora, ele é um brasileiro. Que os brasileiros defendam os interesses das empresas brasileiras no exterior. Faz parte do trabalho deles. Não vejo não tem nada que ver isso com corrupção, toma lá da cá. Não se mostrou nada nesse sentido. O Vinícius Schumacher, que é de Porto Alegre, ele faz a seguinte pergunta. Em entrevista para a Folha de São Paulo, em março de 2015, o senhor declarou que não se explica esse ódio político por parte da classe média e dos ricos contra os governos do PT. Isso. O senhor continua com esse pensamento? Continuo. Quer dizer, veja, a política é a arte de governar e é a arte de fazer compromissos, concessões mútuas. Quer dizer, adversários são adversários entre si e tem que fazer acordos, né? Para que você consiga a maioria. Né? De repente, o que a gente vê no Brasil, a partir de 2013, foi que, em vez agora de adversários, nós temos inimigos. Quer dizer, então acaba a política, começa a violência, que é o que nós estamos vendo. Agora, e isso nasceu da classe média. Os políticos navegam nisso. Eles chamam os coxinhas, né? É um dos nomes que dão. Né? Quer dizer, e por quê? O que aconteceu? Por que essa classe média ficou tão irritada? Não é porque ela participou, como nós já vimos, da transição democrática muito ativa e belamente. Mas, agora já são 30 anos, não é? Desde 85 para cá são 30 anos. Nesses 30 anos de democracia, o que aconteceu com a economia brasileira? A economia cresceu muito pouco. Mas, tendo crescido muito pouco, eu sempre digo que ela está semi-estagnada, crescendo a 1% ao ano em média, né? Quando crescia a 4% ao ano, per capita. Mas nesse quadro, acontece que os ricos ficaram muito mais ricos. E, a partir do Plano Real, os pobres melhoraram substancialmente a sua vida. Ainda graças ao Fernando Henrique e depois graças ao Lula e à Dilma. E a classe média ficou esquecida. Essa não melhorou a sua vida. Né? Então ela foi ficando incomodada. Né? E então, de repente, ela se deu conta de uma coisa que há muito tempo eu imaginava que ia acontecer e temia, porque eu sou um defensor dos grandes serviços públicos universais de saúde, educação, assistência. Quer dizer, é que ela paga os impostos, mas ela não usa a educação pública e a saúde pública. Então, essas coisas foram se somando, aí teve a besteira do mensalão, que foi um desastre, né? E, de repente, essa classe média fez essa virada, né? E aí nós estamos aí diante do ódio e não diante da política. O pobre ficou menos pobre, o rico ficou mais rico e a classe média ficou parada. É isso, basicamente é isso. Aliás, como é que o senhor vê o ajuste fiscal da proposta pelo governo? Aliás, tem até uma pergunta aqui, que é do Afonso Schroeder, de São Paulo, que ele pergunta: trazer juros a níveis de 6% a 8% seria uma medida acertada do governo brasileiro? Bom, falamos das duas coisas. Então, em relação aos juros, eu estou seguro de que era preciso que nós baixemos os juros. Agora o Banco Central parou de aumentá-los, mas precisava muito, é fundamental que nós baixemos os juros. Dentro de uma política mais ampla, porque, o que nós temos de juros no Brasil, o meu entendimento é que a classe média e a classe alta brasileira, a classe rentista brasileira, porque grande parte dessa classe média é também rentista, vive de salário, mas vive também de aluguéis, juros e dividendos. Essa a classe média e a classe rica tem uma senhoriagem de 6% do PIB em termos de juros, que o Estado tem que pagar para elas. Né? É uma violência. Quando a Dilma baixou isto no segundo ano do governo, em 2012, né, a reação foi ali que a reação tornou-se muito violenta contra ela. Começou a coisa. Quer dizer, agora, e quanto à despesa pública? Aí quando houve
quando essa crise econômica começou, e essa crise para mim começou, a crise mesmo começou em janeiro de 2015, que foi aí que a gente tomou conhecimento dela, que o Brasil estava entrando numa recessão, que o superávit primário tinha sido um déficit primário de 0,6% do PIB, né? E que a presidente tinha nomeado um economista ortodoxo, Joaquim Levy, para tomar conta das coisas. Eu vi tudo aquilo e vi que havia um problema de confiança no governo fundamental que a presidente precisava recuperar, porque ela tinha cometido um grande erro nos últimos 2 anos do governo primeiro dela, que foi fazer um aumento violento, não no gasto público, mas na desoneração de receitas do Estado, para transferir para industriais, esperando que com isso ela conseguisse reanimar os investimentos, o que não conseguiu, evidentemente. Quer dizer, então, isso tinha desestruturado as finanças públicas do país e tinha causado uma crise de confiança muito grande. Então, era preciso que a Dilma se responsabilizasse pelo ajuste fiscal, e eu apoiei. Agora, há 2 dias atrás, eu publiquei um artigo na Folha em que eu revejo essa posição. Revejo como? Quer dizer, o que me deixa assim indignado é que um artigo desse, que eu acho que é um artigo importante, que tem um argumento novo, etc., fica muito difícil discuti-los quando só se fala, não é, quer dizer, na Operação Lava Jato. Não é? Mas, enfim, qual é a proposta? Eu digo o seguinte, olha, primeiro, quer dizer, o diagnóstico lá de janeiro foi muito equivocado. Quer dizer, os economistas que fazem previsões para o Banco Central, né, das consultorias e bancos, previam um crescimento de 0,5%. Nós tivemos uma queda no PIB de 3,8% do PIB, um horror. E a previsão de um superávit primário de 1,1% do PIB se transformou num déficit primário de 2,1% do PIB. A diferença brutal outra vez. E ninguém descobre onde é que está o fundo do poço dessa maldita crise. Então, nós temos que fazer alguma coisa. Essa crise foi um pouco fabricada? Não foi fabricada. Essa crise faz parte do ciclo, decorreu principalmente da queda violenta do preço das commodities que aconteceu em 2014, no caso das commodities brasileiras, exportadas pelo Brasil. Mas então qual foi a proposta? Eu digo assim, não, o que nós devemos fazer é fazer o seguinte, é separar o investimento da despesa pública, a despesa corrente do governo. E em vez de ficarmos olhando o superávit primário é toda a receita do governo, menos a despesa do governo, excluído os juros. Eles não querem que a gente conte os juros, porque... Né? Em vez de... Continua calculando isso, mas nós passamos a ter como critério fundamental, como métrica fundamental do Estado, a poupança pública. O que é a poupança pública? É toda a receita do governo menos a despesa de consumo, a despesa corrente do governo. Não entra o investimento. E nós liberamos o investimento, com algumas regras de como é que ele deve acontecer. Quer dizer, então o governo agora, então, se isso fosse discutido e aprovado, o governo teria liberdade para fazer investimentos, não para aumentar a despesa corrente, mas fazer investimento ele poderia e deveria fazer. Isso é uma forma de sair da coisa. Então, é isso que eu acho que nós devemos fazer. Né? Continuar com o ajuste fiscal na parte da despesa e expandir na parte do investimento. O senhor ainda é amigo do Fernando Henrique Cardoso. Sem dúvida, é um homem muito amigo. É um homem que admiro. O senhor tem conversado com ele, etc. Não tenho conversado com ele. O que ele acha? Diga aqui, só para nós. O que ele acha do Lula? Eu não sei o que ele acha do Lula. Quer dizer, são concorrentes. É uma diferença de... As pessoas dizem que ele tem inveja do Lula. É uma diferença de pessoas muito grande. Quer dizer, ele é um grande intelectual, quer dizer, é um homem de grande cultura. O Lula é um grande político. Né? Quer dizer, são pessoas muito diferentes. Quer dizer, eu acho que eles se respeitam. Né? Quer dizer, sabe, porque eles sabem que os dois são grandes figuras. Né? Então, o Lula vai ser preso? Eu acho que não. Quer dizer, pelo menos, quer dizer, enquanto não apresentarem uma coisa mais séria, enquanto ficam apresentando esse tipo de negócio, né, sítio, né, e triplex, eu acho isso uma brincadeira de mau gosto. O senhor não acha que estão tocando fogo no Brasil? Mas estão. Tocando fogo, quer dizer... é por isso que eu digo que estão pondo no fogo no Brasil através do abuso da Operação Lava Jato e através dos políticos
oportunistas que pedem o impeachment, que pedem como é que chama, a renúncia, coisa que a Dilma não vai renunciar a coisa nenhuma, que pedem quer dizer, que querem que o Supremo, né, anule as eleições da Dilma. Né? Enquanto isso, o Cunha fica ali. O Cunha agora não, foi uma boa notícia ontem. O Lula, o Cunha agora é réu do Supremo Tribunal Federal. Ele fala como se nada tivesse acontecendo. Bom, mas esse é uma coisa, este é um político fora da linha. Eu nunca vi há políticos mais e menos honestos, mais e menos brilhantes, mas este homem aqui é completamente fora. Ele é completamente amoral. Acima do... E de uma violência e inteligência muito grandes. Então, o homem realmente é o mal personificado. Para onde é que nós vamos caminhar, o Brasil? Então, eu acho que isso passa, viu? Porque, você veja o meu caso. Quando começou essa operação, eu já disse isso, quando começou a Operação Lava Jato, eu estava muito feliz, dizendo que beleza, isso é o Estado brasileiro que está mostrando capacidade de se defender. Né? Isso é uma qualidade republicana. Agora comecei a perceber que há abuso. Né? E depois eu vi os advogados fazendo coisas nisso, eu olhei, fiquei na dúvida e tal. Aos poucos, fiquei convencido. Eu acho que muita gente vai ficar convencido disto. Né? Quer dizer, ainda que esteja muito difícil você conversar, porque você tem de um lado a direita e tem do outro lado o PT, que sob ataque, então eles ficam num radicalismo violento. Aí, hoje de manhã me disseram que estavam todos lá na porta da casa do Lula, ou sei lá o quê, fazendo manifestação, um atacando o outro. Quer dizer, mas o Lula fez um discurso violento. Mas ele tem toda a razão. Ele violento, ele falou, ele disse que se sentiu prisioneiro, que era uma vergonha o que fizeram com ele, com a família dele, e que daqui para frente ele vai sair pelo Brasil inteiro para contar as histórias. Mas ele tem e citou o Moro. Citou o Moro. Diz que o Moro criou fez um circo em torno dele. Então, ele está reagindo, ele tem razão em reagir, e o que eu estava querendo dizer é o seguinte, é que existe, num centro, existem muitos políticos, muitos cidadãos responsáveis. Quer dizer, nós vimos grandes empresários nessa crise dizerem, nada de impeachment, que história é essa? Né? Quer dizer, tem os irresponsáveis... Lógico, tocar fogo nesse país? Mas não pode. Não pode. Ministro, eu queria pedir para o senhor uma coisa. Sim. Nós podíamos, assim, a cada 15 dias... voltar, bater papo, trocar ideias. Eu sei que o senhor é um homem extremamente ocupado, mas para a Ecovox TV seria ótimo. Mas se não for, logo, brevemente, nós vamos convidá-lo outra vez para a gente continuar batendo papo aqui, discutindo política, discutindo economia e falando do Brasil. Porque eu ainda acredito nesse país. E o senhor também. Eu também. É isso aí, minha gente. Ecovox TV, um espaço aberto para quem tem o que dizer.